Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e a história de hoje vai ser sobre os morcegos. São mamíferos voadores, são importantes para a natureza e existem várias espécies e outras curiosidades, então se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera da classe dos mamíferos. São animais que as mãos sofreram modificações e se especializaram para o voo. Eles representam 1/4 das espécies de mamíferos do mundo, chegando a mais de 1.100 espécies descritas. Existem fósseis datados de 30 milhões de anos atrás, e são os únicos mamíferos que voam. Os morcegos são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema, e por incrível que pareça, para o ser humano também. São mamíferos tão únicos que os cientistas criaram uma ordem só para eles, a Chiroptera, que significa mãos de asa. Do grego, kei, mão, ptero, asa. Quando se observa a asa de um morcego, percebe-se que ela é formada por braço, antebraço e pelos dedos alongados. O quinto dedo, equivalente ao dedão, fica na parte superior com uma pequena garra, utilizada para escalar rochas em cavernas. Os fósseis mais antigos desses animais datam de 50 milhões de anos e eram muito parecidos com morcegos modernos. Isso quer dizer que eles já habitam a Terra há mais tempo do que o ser humano, cujo ancestral mais antigo, o Australopithecus afarensis, esse nome aí, viveu há apenas 3,9 milhões de anos. Todos os morcegos modernos se dividem em dois grandes grupos. São chamados os Microchiroptera e o Megachiroptera. Os Microchiroptera são os morcegos que pesam de 2 a 200 gramas, podendo ter uma envergadura de 1 metro, sendo a maior espécie a Vampiro spectrum e a menor é a Crass, esse nome aí também complicado aí. E o Megachiroptera são os maiores morcegos que conhecemos como raposas voadoras, encontradas na África, Oceania e Ásia. Podem pesar mais de 1,5 kg e possuem uma envergadura de 2 metros. Mas não se assuste com o tamanho, ele é frugívoro, isso é, só come frutas. Até onde se sabe, existe pelo menos 1.000 espécies de morcego, e 137 são brasileiras. De todas, apenas 3 espécies que vivem na América do Sul se alimentam de sangue. Os Chiropteros não são morcegos. Sua visão é adaptada para ver na escuridão. Muitas espécies frugívoras enxergam até algumas cores, mas o sentido mais especial desses animais é a audição. Para localizar seu alimento, os filhotes ou a toca, eles são equipados com um sistema conhecido como ecolocação ou ecolocalização. Os morcegos e os cetáceos, baleias e golfinhos dependem da audição como sentido principal para sua orientação e para a localização de suas presas. Entretanto, para ouvir o morcego, só outro morcego, porque esses animais estão entre os que emitem os chamados ultrassons, que ficam acima da capacidade auditiva humana normal. Os morcegos Microchiropteros, aqueles de menor tamanho, utilizam essa capacidade para caçar insetos à noite. Os sons de alta frequência ou ultrassons rebatem no que estiver ao redor do animal, incluindo as presas, e são recebidos de volta pela orelha do emissor. O cérebro do morcego traduz as ondas sonoras refletidas em informações sobre o ambiente em que está, conforme o jeito que o som atinge na presa e retorna. E o morcego sabe o tamanho do seu jantar e a distância exata que ele está. E como já foi dito, os morcegos são mamíferos. Mandar um som e ouvir o seu rebote é similar ao sistema utilizado pelos submarinos para enxergar as profundezas escuras do oceano. E claro, como já dissemos lá atrás, golfinhos e baleias também fazem isso. Para quem está pensando, o que esses cetáceos têm a ver com nossos amigos morcegos? E vale lembrar, são todos parentes da grande classe dos mamíferos, mesmo mamíferos menos equipados. Como os seres humanos são capazes de perceber informação de algo que não enxergam, por exemplo, de olhos fechados, você pode dizer se um frasco de comprimidos está cheio ou vazio ao agitá-lo. Pode até mesmo presumir se as pílulas no recipiente são grandes ou pequenas. Deficientes visuais amplificam muito o sentido da audição, tornando-se capazes de usar os sons para saber como se movimentar em seu ambiente. Os morcegos possuem ultrassons a partir de suas laringes. Os sons são emitidos através da boca e nariz, que possuem retrâncias para concentrá-los. E por isso que os Microchiropteros têm caras de monstrinhos. Todos os morcegos que comem insetos têm essa cara. Suas orelhas são grandes para captar o som refletido. A precisão desse sistema é tanta que o morcego comedor de insetos pode localizar com exímia precisão um mosquitinho pequeno com a ponta de um fio de cabelo em movimento. Já a maioria dos morcegos frugívoros
não usam essa ecolocação, mas sim a visão e o olfato. Ironicamente, são esses morcegos vegetarianos os associados com as histórias de vampiros nos filmes de horror. Todos os morcegos que comem apenas frutas têm carinha de raposa ou de cachorrinho. Por isso, mesmo aqueles pteros vampiros, de quem já falamos, aqueles de asas imensas, também são chamados de raposas voadoras. Ao contrário do que se pensa, os morcegos não são ratos de asa. O que eles têm em comum com esses roedores são características de mamíferos, que os humanos também compartilham: pelos no corpo, ouvido médio e etc. Aliás, os morcegos são mais parecidos com os seres humanos do que com os ratos. E quanto à sua reprodução, eles possuem 1 ou 2 gestações por ano, na maioria das espécies. A gestação dura de 2 a 7 meses, variando conforme a espécie. Normalmente nasce um filhote por vez, já que a mãe o carrega grudado nela. Os filhotes se tornam independentes entre 6 e 8 semanas e atingem a maturidade sexual por volta dos 2 anos de idade. Na maioria das espécies, há um macho dominante que reproduz com várias fêmeas da colônia. O comportamento sexual entre as espécies varia muito. Quando a mãe sai para se alimentar, deixa seu filhote em uma espécie de creche de morcegos, geralmente numa gruta, em cujo teto ficam empinados mais de 4.000 morceguinhos. É morcego demais. Quando retorna, ela emite um som que é reconhecido por seu filhote, que responde o chamado. Dentre os milhares de filhotes gritando por suas mães, ela encontra o seu sem erro. Isso que é uma mãe boa, aplicada. E os morcegos, como nós já falamos, eles podem se alimentar de frutos, insetos, peixes, sangue, lagartos e ratos, até pequenas rãs. Mas a maior parte das espécies de morcego alimenta-se mesmo de frutos e de insetos. E essa dieta faz o morcego ser um aliado importantíssimo para a vida humana e para o ambiente. 70% das espécies de quirópteros alimentam-se de insetos. Apenas um morcego desse pode comer cerca de 600 mosquitos em 1 hora, em torno de 3.000 por noite. O morcego come, viu? E agora vamos falar de algumas curiosidades. Os morcegos não se alimentam apenas de sangue. Das 180 espécies de morcegos que existem no Brasil, apenas 3 delas se alimentam de sangue. Uma delas se alimenta de sangue de mamíferos e aves, outra somente de aves. E a Desmodus rotundus tolera o consumo de sangue humano, mas na verdade se alimenta de mamíferos e aves. O ambiente deve estar muito degradado e com as presas naturais reduzidas para que esse morcego tome a atitude de se alimentar de um ser humano. Quem ameaça o morcego? Como todas as criaturas vivas, o morcego faz parte de uma cadeia alimentar que harmoniza o ambiente. Os predadores dos morcegos são corujas, gaviões, morcegos carnívoros e a ave anu branco. Os gaviões capturam os morcegos durante o forrageio, momento em que o animal sai para procurar alimentos próximos da terra ou nos abrigos em que ambas as espécies dividem. O anu branco entra nos abrigos dos morcegos e costuma predar principalmente os filhotes do grupo. Bichinhos. E o felino também ataca. O ambiente urbano ocasionou o surgimento de um novo predador para os morcegos, o gato. Durante uma pesquisa realizada, foi relatado por um dos moradores entrevistados uma chacina que foi realizada por um gato que caçou alguns morcegos. Além dos gatos, os cachorros também capturam morcegos que estão próximos ao chão ou dentro de casa. E tem sempre o alerta que a interação entre esses animalzinhos pode acabar provocando alguma doença característica dos morcegos nos pets. De qualquer forma, é muito importante manter os animais de estimação vacinados. Poucos morcegos contraem a raiva. Embora o vírus da raiva seja a principal doença relacionada aos morcegos pelos zootecnistas, veterinários e senso comum, as pesquisas em diversidades que visam conhecer a estrutura e a composição de morcegos de um certo local mostram que menos de 30% dos bichinhos apresentam o vírus. Não há motivo para temer. A última contaminação de raiva por morcego foi em 2007. É possível controlar a disseminação do vírus mantendo a vacinação das criaturas rurais em dia. Cuidar de áreas que necessitam de preservação permanente é importante para os morcegos viverem no seu habitat sem precisar buscar novas presas como animais domésticos. E claro, não podemos esquecer do cantor Ozzy Osbourne, que em um dos seus shows deu uma mordida na cabeça de um morcego. O morcego estava voando baixo, ele foi lá, pegou e mordeu. E já pensou você sair de casa, aí dar de cara com um morcego de 2 metros, um Drácula pendurado na porta de casa? E é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido algo novo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E claro, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e nos vemos no próximo vídeo.